Eles disseram a ela que estava amaldiçoada. Eles disseram a ela que os filhotes eram defeitos que precisavam ser abatidos. Mas Hera não ouviu. Ela pegou 6 vidas recém-nascidas, as enrolou em trapos e entrou na tempestade mais mortal da década. Ela não esperava sobreviver. Ela certamente não esperava acordar na cama do predador mais temido do continente. O rei Alfa não apenas encontrou uma desgarrada naquela noite. Ele encontrou uma guerra. E quando ele vir o que eles fizeram a ela, o mundo queimará. O frio não era mais uma sensação. Era um peso físico pressionando o peito de Hera como uma laje de ferro. Sua respiração soltou um chiado áspero que cristalizou instantaneamente no ar. A nevasca era uma parede branca apagando o mundo. Não havia céu, nem chão, apenas o vento cortante que parecia 1000 facas cortando seu fino casaco esfarrapado. Mama, frio. O pequeno gemido veio do embrulho amarrado ao seu peito. Hera cerrou os dentes, seus cílios albinos congelados. Ela forçou um pé na frente do outro. A neve estava na altura do joelho. Suas pernas estavam dormentes, coisas mortas que se moviam apenas pela força pura de sua vontade. Psiu, Toby, ela sussurrou, sua voz rachada e seca. Estamos quase lá, só mais um pouco. Era uma mentira. Ela não tinha ideia de onde era lá. Ela só sabia que tinha que fugir da matilha Silver Creek para longe do Alpha Ronan. Ela olhou para o embrulho. Enrolados em 3 camadas de cobertores de lã roubados estavam 6 filhotes. Nem todos eram dela por sangue, mas todos eram dela pela lei da sobrevivência. 2 eram pequenos, um nasceu cego. 3 eram erros de sangue misto. E então havia a própria Hera, a Ômega Albina, o fantasma de Silver Creek, o mau presságio. Livre-se deles, Hera, ou eu me livrarei de você. Ronan havia dito, sua voz desprovida de misericórdia. Ela havia escolhido a opção 3, fugir. Ela estava andando por 6 horas. Sua loba, uma criatura frágil e branca como a neve. Estava muito fraca pela desnutrição para mudar de forma e carregá-los. Ela tinha que fazer isso em pele humana. Ela tropeçou. Seu joelho bateu em uma pedra enterrada e ela caiu com força. O embrulho se moveu. Um coro de choros fracos irrompeu dos cobertores. Não, não, não! Ela, em pânico, soluçou, arrastando-se de joelhos. Ela os verificou freneticamente. Eu peguei vocês. Eu peguei vocês. Mas ela não conseguia se levantar. Suas reservas de energia, já esgotadas por dias de fome antes da fuga, tinham acabado. O frio estava se infiltrando em sua medula. Sua visão começou a embaçar. É isso, ela pensou, uma lágrima congelando em sua bochecha. Eu os falhei. Ela curvou seu corpo ao redor do embrulho, tentando usar seu último calor corporal restante para protegê-los. Ela fechou seus olhos violeta, esperando o fim. Então o chão tremeu. Não era o vento, era um baque rítmico pesado e poderoso. Através do vendaval uivante, uma sombra emergiu. Era massiva. Uma besta de pelos da meia-noite com quase 2,1 metros de altura no ombro. Um lobo. Mas não apenas qualquer lobo. A aura que irradiava dele atingiu. Era como um golpe físico, mesmo em seu estado enfraquecido. Tinha gosto de ozônio, poder antigo e dominância. Um alfa. Não, algo pior. O enorme lobo negro diminuiu a velocidade, espreitando em sua direção. Seus olhos eram ouro fundido, brilhando no breu branco. Ela tentou gritar, implorar, mostrar os dentes, mas não conseguia se mover. Ela simplesmente apertou seu aperto nos filhotes. Leve-me. Ela projetou o pensamento, rezando para que ele pudesse ouvir. Coma-me se precisar, mas por favor, eles são tão pequenos. O lobo negro parou a centímetros de seu rosto. Hálito quente cheirando a pinho e sangue a envolveu. A besta não atacou. Ele baixou sua cabeça massiva, cheirando o embrulho. Ele bufou, um som que roncou em seu peito. Então o impossível aconteceu.
O lobo cintilou, os ossos estalando e se remodelando com graça fluida. Em segundos, um homem estava diante dela. Ele estava nu da transformação, mas não parecia sentir o frio. Ele era enorme, construído como uma montanha com cabelo escuro colado em sua testa, e aqueles mesmos aterrorizantes olhos dourados. Ele caiu de joelhos na neve. Ele não olhou para o rosto dela. Ele olhou para as mãos dela, azuis e com queimaduras de frio, segurando o embrulho. Você cruzou a linha cinzenta. Sua voz era um barítono profundo cortando o vento. Você está 6 milhas dentro do meu território. Ômega. Os lábios de Hera se moveram, mas nenhum som saiu. O homem estendeu a mão. Hera estremeceu, esperando um golpe. Em vez disso, sua mão grande e calejada cobriu a dela. O calor que irradiava dele era intenso. Eles estão vivos, ele exigiu. Hera assentiu uma vez fracamente. Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela. Ele viu a pele pálida e translúcida, o cabelo branco, os olhos violeta que a marcavam como um defeito aos olhos dos lobos tradicionais. Ele viu os hematomas em seu pescoço que não haviam cicatrizado. Sua mandíbula se apertou. Um rosnado baixo e perigoso vibrou em sua garganta. Silos! Ele rugiu por cima do ombro. Mais 2 lobos emergiram da tempestade, transformando-se imediatamente em homens vestindo equipamento tático de inverno. Meu rei! Um perguntou, seus olhos se arregalando ao ver Hera. Traga o Suvi agora! O homem de cabelo escuro comandou. Ele não esperou. Ele pegou Hera em seus braços, embrulho e tudo. Ela era leve, assustadoramente leve. Quem fez isso? Ele sussurrou, puxando-a contra seu peito para compartilhar seu calor alfa. Quem mandou uma mãe para o gelo? Hera sentiu a escuridão a reivindicando. A última coisa que ela ouviu foi o coração do homem batendo contra sua orelha, firme e forte como um tambor de guerra. Durma, ele ordenou. E pela primeira vez em sua vida, soou como uma promessa de segurança, em vez de um desprezo. Eu tenho você. Bip, bip, bip. O som era rítmico, irritante e assustadoramente estéril. Hera ofegou, sentando-se ereta. A dor explodiu em suas extremidades, uma sensação de queimação de sangue retornando a tecido danificado. Calma, calma. Você está segura. Mãos fortes a empurraram de volta pelos ombros. Hera piscou rapidamente, sua visão clareando. Ela estava em um quarto, não uma suíte. As paredes eram de cor creme. A cama era enorme e havia máquinas monitorando seus sinais vitais. Uma mulher de jaleco branco estava sobre ela. Ela parecia gentil, mas seus olhos tinham a autoridade de uma loba de alto escalão. Os filhotes, Hera engasgou. Sua garganta parecia que ela havia engolido vidro. Onde estão os filhotes? Eles estão na incubadora no quarto ao lado, a médica disse calmamente. Eles estavam hipotérmicos e desnutridos, mas são lutadores. Todos os 6 estão estáveis. Estáveis, vivos. Hera recostou-se nos travesseiros, um soluço escapando de seus lábios. Obrigada, ó Deus, obrigada. Não me agradeça ainda, a médica disse, sua expressão ficando séria. Você tem queimaduras de frio severas nos dedos das mãos e dos pés. Você está seriamente abaixo do peso e tem ferimentos defensivos que precedem a tempestade. Hera ficou rígida. Ela puxou o edredom até o queixo. Eu caí. Você não caiu em um punho, uma voz profunda disse da porta. Hera congelou. O rei Callum Blackwood encostou-se à moldura da porta. Ele estava vestido agora com jeans escuros e uma Henley preta que não fazia nada para esconder a largura de seus ombros. O ar na sala ficou pesado com sua presença. Este era o rei Alfa, o governante da Aliança do Norte, o homem que se dizia ter exterminado uma matilha inteira por quebrar um tratado, e ela estava em sua cama. A médica inclinou a cabeça ligeiramente. Alfa Callum, ela está acordada. Deixe-nos, Dora Sterling, Callum disse. Mas, senhor, ela precisa... Deixe-nos. A médica hesitou
Então assentiu e saiu, fechando a pesada porta de carvalho atrás dela. Kalin se afastou da parede e caminhou em direção à cama. Ele se movia como um predador, silencioso e fluido. Ele puxou uma cadeira para perto e sentou-se. De perto, ele era devastadoramente bonito, com uma mandíbula afiada e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda. Mas eram seus olhos que apreendiam. Eles eram inteligentes, calculistas e atualmente ardiam com uma raiva suprimida. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Era", ela sussurrou. "Era." Ele testou o nome. "Combina com você. Neve." Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Eu verifiquei as patrulhas da fronteira. Ninguém viu você entrar. Você atravessou a zona morta, 6 milhas de nevasca que mata guerreiros totalmente transformados. E você fez isso carregando 6 filhotes." Ele fez uma pausa, seu olhar caindo para suas mãos enfaixadas. "Por quê?" "Eles iam matá-los", ela disse, sua voz tremendo, mas seu queixo se erguendo desafiadoramente. "Porque eram pequenos. Porque eram diferentes como eu." Os olhos de Kalin se estreitaram. "Quem?" Era desviou o olhar. Nomear nomes era perigoso. Se ela contasse a ele poderia mandá-la de volta para evitar um conflito político. Alfas protegiam suas próprias fronteiras. Eles não começavam guerras por ômegas desgarradas. "Não importa", ela disse. "Sinto muito por termos invadido. Assim que os filhotes estiverem fortes o suficiente, iremos embora. Não seremos um fardo." Kalin riu. Foi um som sombrio e seco. "Ir embora. Você acha que pode ir embora?" O pânico atingiu o peito de Hera. "Por favor, eu vou trabalhar. Eu posso cozinhar. Eu posso limpar. Eu farei qualquer coisa. Apenas não nos mande de volta." Kalin levantou-se abruptamente, a cadeira arranhando o chão. Ele caminhou até a janela, olhando para a extensão nevada de seu reino. "Você sabe o que eu encontrei quando a despi para aumentar a temperatura do seu corpo?" Ele perguntou de costas para ela. Ela corou de vergonha, aquecendo suas bochechas pálidas. "Eu encontrei cicatrizes." Kalin disse, sua voz caindo uma oitava. "Marcas de queimadura nas suas costas, marcas de chicote nas suas pernas e uma marca na sua omoplata." Ele se virou. O fogo dourado em seus olhos estava rugindo agora. "A marca da matilha da lua de sangue." Ele sibilou. "Alfa Ronan." Ela estremeceu com o nome. Kalin caminhou de volta para a cama, colocando as mãos no colchão em ambos os lados de seus quadris, enjaulando-a. Ele não a estava tocando, mas sua proximidade era avassaladora. "Ronan é um sádico", Kalin disse calmamente. "Eu tolerei sua existência porque seu território é uma zona de amortecimento contra os desgarrados. Mas se ele é quem fez isso com você, se ele é quem mandou crianças para morrer na neve." Ele estendeu o dedo, traçando suavemente a linha de sua mandíbula. Seu toque foi elétrico, acendendo um calor na barriga de Hera que ela nunca havia sentido antes. "Diga-me, Hera", ele comandou. "Ele fez isso?" Hera olhou em seus olhos. Ela viu violência ali. Sim, mas ela também viu outra coisa. Proteção. Uma necessidade feroz e possessiva de protegê-la. Pela primeira vez em anos, se sentiu como uma presa. "Sim", ela sussurrou. Ele disse que éramos abominações." Kalin endireitou-se. A pressão do ar na sala pareceu cair. Ele pegou seu telefone do bolso. "Silas", ele disse no aparelho, sua voz fria e plana. "Mobilize a guarda de elite e prepare o conselho de guerra." "O que você está fazendo?" Hera ofegou. Kalin olhou para ela e um sorriso sombrio e aterrorizante curvou seus lábios. "Eu vou fazer uma visita ao Alfa Ronan", ele disse. "E eu vou lembrá-lo que no norte nós não machucamos crianças. Nós não machucamos mães." Ele fez uma pausa na porta. "Descanse, Hera. Você está sob minha proteção agora. E eu sou um guardião muito ciumento." Notícias do decreto do rei se espalharam pelo castelo Blackwood como um incêndio.
embora Hera permanecesse alheia ao caos que havia causado. Por 3 dias ela ficou confinada à ala médica. Era uma jaula dourada, mas uma jaula, no entanto. No entanto, pela primeira vez em sua vida, a jaula estava quente. Ela passava cada momento acordada que lhe era permitido com os filhotes. Havia Toby, o pequeno da ninhada com uma orelha caída. Luna, que nasceu cega com olhos branco-leitosos. Jax, cuja perna havia sido quebrada por um tratador rigoroso semanas atrás e estava finalmente curando corretamente. E os outros 3, Sam, Leo e Mia. Nem todos eram seus filhos biológicos. Apenas Toby e Mia eram dela, resultado de uma noite de reprodução forçada que Ronan havia orquestrado para ver se seus genes albinos se esgotariam. Não esgotaram. Os outros eram filhotes órfãos que ela havia roubado da sala de eutanásia no meio da noite. Eles estão parecendo muito melhor, Doutora Sterling disse, verificando os sinais vitais de Luna. O rei ordenou que a melhor fórmula fosse importada da cidade. Ele os verifica, sabe? Hera pausou uma mamadeira de leite a meio caminho da boca de Toby. Ele faz isso todas as noites enquanto você está dormindo. Sterling sorriu. Ele fica junto ao vidro. Eu nunca o vi se interessar por órfãos antes. Ele geralmente é desapegado. Hera sentiu um estranho tremor no peito. Por quê? Por que ele se importa? Ela era uma ômega. Na hierarquia dos lobos, ela era a base e uma albina. Ômega era pior. Má sorte, uma aberração. Limpa-lhe a garganta. Mais tarde, naquela tarde, uma jovem entrou na sala carregando uma pilha de roupas. Ela tinha cabelo ruivo brilhante e uma energia borbulhante. Oi, eu sou Harper. O rei enviou isso, ela disse, e eu cito, queime os trapos. Ela entrou. Harper riu, espalhando as roupas. Elas eram lindas. Suéteres macios de cachemira, leggings forradas de lã, meias de lã pesada. Tudo em tons de creme e cinza. Ele também disse, você deve se juntar a ele para o jantar esta noite, Harper acrescentou, seus olhos cintilando. O estômago de Hera caiu. Jantar com o rei. Em seus aposentos privados, apenas vocês dois. Harper mexeu as sobrancelhas. O que é enorme, a propósito. O rei Calen come sozinho, sempre. Hera sentiu uma onda de náusea. Jantar significava conversa. Conversa significava perguntas. Perguntas significavam revelar a verdade sobre por que Ronan a odiava tanto. Não era apenas a cor de sua pele. Era o que ela sabia. Ela se vestiu com as mãos trêmulas. O suéter era macio contra sua pele em cicatrização. Harper a ajudou a escovar o cabelo, que caía como uma cortina de seda branca até a cintura. Você é deslumbrante, sabia? Harper disse suavemente. Como uma rainha da neve. Hera olhou no espelho. Ela não via uma rainha. Ela via uma sobrevivente com olhos assombrados. Não o deixe ver o medo. Ela disse ao seu reflexo, você atravessou uma nevasca. Você pode sobreviver a um jantar. 2 guardas a escoltaram até o andar superior do castelo, o território do rei. As portas duplas se abriram, revelando uma sala que era menos um espaço de convivência e mais um centro de comando. Mapas cobriam as paredes. Um fogo rugia em uma enorme lareira de pedra. Calen estava perto da janela segurando um copo de líquido âmbar. Ele se virou quando ela entrou. Ele congelou. Ela ficou sem jeito, segurando a barra limpa a garganta de seu suéter. Calen colocou o copo no chão e caminhou em direção a ela. Torita. Ele parou a um pé de distância, seu cheiro de pinho, chuva e poder envolvendo-a. Você parece... Ele parecia lutar pela palavra. Você parece que pertence aqui. Hera olhou para baixo. Obrigada pelas roupas, Vossa Majestade, e pelo remédio. Kalin, ele corrigiu. Quando estamos sozinhos, é Kalin. Ele a conduziu a uma pequena mesa posta perto do fogo. A refeição era simples, mas rica. Veado assado e vegetais de raiz. Hera comeu hesitante no início, depois com mais fome enquanto o cheiro a sobrepujava.
Kalin a observava. Ele não comeu muito. Ele apenas bebeu seu uísque e observou. Ronan ligou hoje, Kalin disse de repente. Era deixou cair o garfo. Ele bateu ruidosamente contra a porcelana. Ele afirma que você roubou propriedade dele. Kalin continuou, sua voz neutra. Ele afirma que você sequestrou 6 filhotes que pertencem a Matilha. Ele ia matá-los. Era gritou, levantando-se. Ele chama isso de limpeza da linhagem. Se um filhote não é perfeito, se é muito pequeno ou doente, ele quebra seus pescoços. Eu não os sequestrei. Eu os salvei. Eu sei, Kalin disse calmamente. Sente-se, Era. Você tem que acreditar em mim. Ele é um monstro. Eu sei, Kalin repetiu. Eu disse a ele que se ele quisesse sua propriedade de volta, ele poderia vir buscá-la. Os olhos de Era se arregalaram. Você o provocou. Eu o convidei, Kalin corrigiu. Um sorriso sombrio brincou em seus lábios. Ronan virá aqui amanhã com seu beta e seu gama. Não, Era recuou. Ele vai me matar. Ele vai pegar os filhotes. Você não sabe do que ele é capaz. Ele tem algo sombrio. Não é apenas magia de lobo. Kalin levantou-se, movendo-se instantaneamente para bloquear seu caminho. Ele segurou seus braços, não a machucando, mas mantendo-a firme. Olhe para mim, ele comandou. Ela olhou para aqueles olhos dourados. Deixe-o vir. Kalin rosnou suavemente. Deixe-o entrar na minha casa porque eu quero olhá-lo nos olhos quando eu perguntar por que ele rejeitou sua alma gêmea destinada. O mundo parou de girar. Era parou de respirar. Como? Ela sussurrou. Como você sabia? Eu senti o cheiro em você no momento em que a peguei, Kalin disse intensamente. Sob o cheiro de medo e leite, há o cheiro de um laço quebrado. Um laço destinado que foi rejeitado. Ele é seu companheiro, não é? É por isso que ele te odeia. Porque o destino emparelhou um alfa como ele com uma ômega albina e seu ego não aguentou. Lágrimas escorreram pelos cílios de Era. Era a vergonha mais profunda de sua vida. A rejeição, a dor do laço se rompendo. Ele me rejeitou no dia em que completei 18 anos. Ela chorou. Ele disse que eu poluiria sua linhagem. Kalin a puxou para seu peito, seus braços a envolvendo como faixas de aço. Então ele é um tolo. Kalin sussurrou em seu cabelo. E amanhã ele vai aprender que o lixo de um homem é o tesouro de outro. Era se enrijeceu. Tesouro. Kalin se afastou ligeiramente, seu polegar enxugando sua lágrima. Eu não apenas encontrei uma refugiada na neve, Era. Meu lobo, ele esteve muito quieto por muito tempo. Mas quando ele a viu lutando contra aquela tempestade, os olhos de Kalin brilharam com uma luz perigosa e possessiva. Ele rugiu. O grande salão do castelo Blackwood era uma fortaleza de pedra e gelo construída para intimidar. Nesta manhã, o ar lá dentro estava frio o suficiente para quebrar ferro. Era estava à direita do trono de ébano, suas mãos firmemente juntas à sua frente. Ela não estava vestindo os trapos de uma refugiada hoje. Harper e uma equipe de estilistas haviam descido sobre ela ao amanhecer. Ela usava um vestido de veludo azul escuro que abraçava sua silhueta esguia com mangas longas que escondiam seus hematomas, mas um decote que exibia a elegância de sua garganta. Seu cabelo branco estava trançado com fios de prata, parecendo uma coroa de gelo. Ela parecia uma rainha. Ela se sentia uma fraude. Queixo erguido, Kalin murmurou. Ele sentou-se no trono, parecendo relaxado, até entediado. Mas Era viu a tensão em seus nós dos dedos, enquanto ele agarrava os apoios de braço. Não o deixe sentir seu medo. Você não é a ômega dele hoje. Você é minha convidada. As pesadas portas de carvalho rangeram e se abriram. Alpha Ronan da Matilha Silver Creek, anunciou o arauto. Ronan entrou. Ele era exatamente como Era se lembrava. Alto, loiro, com um rosto que seria angelical se não fosse pela crueldade gravada ao redor de sua boca.
Ele usava um caro terno cinza ladeado por seu beta, um brutamontes chamado Korg e seu gama. Os olhos de Ronan varreram a sala, desdenhosos, até pousarem em Era. Ele hesitou por apenas uma fração de segundo. Ele não reconheceu a mulher régia em seu vestido de veludo. Ele estava procurando uma criatura encolhida e suja, mas então ele viu os olhos violeta. Um sorriso de escárnio curvou seus lábios. Ora, ora, você se arruma bem, fantasminha. Cuidado com a sua língua, Ronan. A voz de Kalin retumbou, ecoando pelas paredes de pedra. Você está na minha casa. Ronan voltou sua atenção para o rei. Ele não se curvou. Rei Kalin, vim pela minha propriedade. Você está abrigando uma fugitiva e bens roubados. Bens? Kalin ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer as 6 crianças que você deixou congelar em uma nevasca? Pequenos. Ronan cuspiu. Defeitos. Eles são um dreno nos recursos da minha matilha. Hera os roubou. Ela violou a lei da matilha. Entregue-a e eu esquecerei este insulto à minha soberania. Hera deu um passo à frente. Suas pernas tremiam, mas sua voz estava surpreendentemente firme. Eu não os roubei, Ronan. Eu os salvei. Você assinou a ordem para a execução deles. Silêncio, Ômega. Ronan rugiu, sua voz de alfa retumbando. Normalmente aquela voz forçaria. Era a se ajoelhar. Era biologicamente projetada para fazê-la submeter. Mas hoje nada aconteceu. Ela permaneceu alta. Ronan pareceu confuso. Ele tentou novamente, focando sua vontade. Ajoelhe-se! Hera o encarou. Não! O silêncio no salão era ensurdecedor. Uma ômega resistindo a um comando direto de um alfa era inédito, a menos que... Kalin levantou-se lentamente. Ele desceu os degraus do estrado, movendo-se como um tigre espreitando sua presa. Ele parou entre Hera e Ronan. Ela não te obedece, Kalin disse suavemente, porque você não é mais o alfa dela. Eu sou o alfa dela por nascimento, Ronan argumentou, seu rosto contorcido. E eu era seu companheiro pretendido antes de rejeitar a coisa inútil. E foi aí que você a perdeu, Kalin disse. Quando um alfa rejeita uma companheira, ele corta o laço espiritual. Ela não te deve nada, ela é desgarrada, e como rei, eu lhe concedi asilo. Os olhos de Ronan dispararam entre eles. Ele percebeu que ele estava perdendo terreno diplomático. Ele mudou de tática. Ótimo, fique com a vadia, Ronan zombou. Mas os filhotes são de sangue Silver Creek. Você não pode mantê-los. Isso é sequestro. Se você não os devolver, irei ao Alto Conselho. Eu direi a eles que o Rei Alfa está roubando crianças para construir seu próprio exército. Era um blefe, mas perigoso. O Alto Conselho temia o poder de Kalin. Eles procurariam qualquer desculpa para sancioná-lo. Você quer os filhotes? Hera perguntou, sua voz tremendo de raiva. Por que você os queria mortos há 3 dias? Por que você os quer de volta agora? Ronan sorriu, uma expressão fria e de tubarão. Isso é um assunto interno da matilha. Eu sei por quê, Hera disse. A percepção a atingiu como um raio. Ela olhou para Kalin. Ele não os mata, Kalin. Ele os vende. A sala ficou em silêncio mortal. O que você disse? Kalin perguntou, sua voz baixa. Eu vi os livros razão. Hera jorrou, as memórias voltando. Antes de eu fugir, eu estava limpando o escritório dele. Eu vi os e-mails. Sujeitos variantes genéticos. Ele vende os pequenos e os variantes para os laboratórios humanos na cidade para experimentação. Ela apontou um dedo trêmulo para Ronan. É por isso que ele está aqui. Ele já pegou o dinheiro. Ele precisa do produto. O rosto de Ronan ficou pálido, depois roxo de raiva. Seu mentirosozinho. Ele avançou. Aconteceu num borrão. Ronan se transformou no ar, suas roupas rasgando enquanto ele se transformava em um enorme lobo cinzento, com as mandíbulas estalando em direção à garganta de Hera. Mas ele nunca a alcançou. Um rugido sacudiu as fundações do castelo. Kalin nem mesmo se transformou.
Ele simplesmente pegou o lobo cinzento pela garganta com uma mão humana, jogando a besta no chão de pedra com a força de um meteoro. Rachado, as lajes de pedra se estilhaçaram. Ronan guinchou, voltando à forma humana, ofegando por ar. A mão de Kalin esmagava sua traqueia. Você vende crianças? Kalin perguntou. Sua voz não era mais humana. Seus olhos eram puro ouro fundido. Para humanos ela mente. Ronan engasgou, arranhando o pulso de Kalin. Veremos, Kalin rosnou. Ele olhou para seus guardas. Tranquem-no na masmorra e tranquem seus homens também. Ninguém sai. Isso é um ato de guerra. Korg o Beta gritou sacando uma arma. Antes que ele pudesse mirar, uma flecha o atingiu no ombro. Silas estava na varanda acima, com um arco composto na mão. Levem-nos embora, Kalin ordenou. Ele jogou Ronan pelo chão como um saco de lixo. Enquanto os guardas arrastavam os lobos gritando de Silver Creek, Kalin se virou para Hera. O fogo dourado em seus olhos não havia diminuído. Ele parecia aterrorizante, mas quando ele a alcançou, seu toque foi gentil. Você realmente viu aqueles e-mails? Ele perguntou. Sim, Hera sussurrou. Eu posso te mostrar onde ele esconde os arquivos no servidor em nuvem dele. Eu me lembro das senhas. Kalin assentiu. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela com uma mistura de admiração e intensidade que a fez fraquejar. Você acabou de começar uma guerra, Hera. Sinto muito, ela ofegou. Não sinta. Kalin sorriu, e foi a coisa mais selvagem e bela que ela já tinha visto. Estou esperando por uma razão para destruir Ronan há anos. Você acabou de me dar o fósforo. A masmorra do castelo Blackwood não era um lugar de tortura, mas de silêncio. Foi projetada para suprimir os sentidos de um lobo, para levá-los à loucura com o isolamento. Mas Ronan não estava em silêncio. 2 horas após a prisão, Kalin e Hera estavam na sala de observação, observando Ronan através de um espelho unidirecional. O Alfa estava andando em sua cela como um animal raivoso. Ele estava suando profusamente, sua pele cinzenta e úmida. Ele estava arranhando seus próprios braços, tirando sangue. Ele está em abstinência, Doutora Sterling disse, parada ao lado de Kalin com um tablet. Eu analisei o sangue dele do chão do grande salão. Drogas? Kalin perguntou. Não apenas drogas. Shadowbane. Hera ofegou. E Tessibel, ela sabia o que era Shadowbane. Era uma lenda, uma história de horror contada aos filhotes. Um soro sintético criado por bruxas renegadas. Dava a um lobo força e agressão incríveis, permitindo que eles se transformassem mais rápido e curassem mais rapidamente. Mas lentamente comia suas mentes. Os transformava em monstros. Isso explica a agressão, Kalin murmurou. E por que ele precisa de dinheiro? Shadowbane custa uma fortuna. Se ele não tomar uma dose logo, Sterling observou, ele entrará em uma psicose selvagem. Ele se despedaçará. Deixe-o, Kalin disse friamente. Não, Hera disse. Kalin se virou para ela. Não, se ele morrer, a matilha Silver Creek se levantará contra nós. Eles dirão que você o assassinou sem causa. Precisamos que ele confesse. Precisamos que ele admita o tráfico e o uso de drogas perante o conselho. A mente de Hera estava acelerada. Ela não era mais apenas uma vítima. Ela estava pensando como uma estrategista. Kalin a observou, impressionado. Ela está certa. Precisamos de uma confissão. Ele não vai falar. Silas disse do canto. Ele é muito orgulhoso. Ele vai se nós lhe oferecermos um acordo. Hera disse calmamente. Ela olhou através do vidro para o homem que a havia atormentado por anos. Deixe-me entrar lá. Absolutamente não. Kalin estalou. Ele é perigoso. Ele está acorrentado, Hera argumentou. E ele está desesperado. Ele pensa que eu sou fraca. Ele pensa que pode me manipular. Deixe-me usar isso. Kalin a encarou por um longo momento. Ele odiava a ideia. Cada instinto em seu corpo gritava para trancar.
Era em uma torre onde ela estaria segura. Mas ele viu o fogo em seus olhos. Ela precisava disso. Ela precisava encarar seu monstro para perceber que ele não podia mais machucá-la. Silas, fique na porta com um rifle tranquilizante, Kalin ordenou. Se ele se mover 1 centímetro em direção a ela, derrube-o. Kalin pegou a mão de Hera. Estarei bem aqui no alto-falante. Diga a palavra e eu o acabo. Hera assentiu e caminhou até a pesada porta de aço. Dentro da cela, o cheiro era atroz. Suor azedo e sangue metálico. Ronan parou de andar quando ela entrou. Ele olhou para ela, seus olhos injetados e selvagens. Você, ele engasgou. Você fez isso. Você fez isso a si mesmo, Ronan. Hera disse calmamente, mantendo-se fora do alcance de suas correntes. Eu te fiz, ele cuspiu. Eu te deixei viver quando sua mãe morreu. Eu te dei um lugar na matilha, mesmo sendo uma aberração. Você me fez uma escrava, Hera corrigiu, e você tentou matar meus filhos. Eles não são seus, Ronan gritou, forçando-se contra as algemas. Eles são moeda. Você sabe quantos laboratórios pagam por um transformador vivo? O suficiente para comprar o bem. O suficiente para me tornar um deus. O suficiente para te tornar um viciado, Hera disse com nojo. Ronan riu, um som úmido e tossindo. Você acha que Kalin te quer? Ele é um rei alfa. Ele quer uma luna forte, não uma albinazinha quebrada. Ele está te usando para conseguir meu território. Assim que ele tiver, ele te descartará, assim como eu fiz. Hera sentiu a picada de suas palavras. Era seu medo mais profundo. Talvez, Hera disse, sua voz vacilando ligeiramente, mas ele não me enviou para uma nevasca para morrer. Ela se aproximou. Confesse, Ronan. Conte ao conselho sobre o tráfico. Conte a ele sobre o Bani. Nunca, ele sibilou. Minha matilha queimará este castelo até o chão. Sua matilha não sabe, Hera blefou. Mas eu tenho os arquivos, lembra? Eu vou enviá-los para cada família em Silver Creek. Eu vou mostrar a eles que o alfa deles vendeu seus filhos por drogas. Ronan congelou. O medo era palpável. Se sua matilha descobrisse, Kalin não precisaria matá-lo. Seu próprio povo o despedaçaria. O que você quer? Ronan sussurrou. Eu quero os filhotes, Hera disse. Oficialmente, eu quero que você assine um juramento de sangue renunciando a todos os direitos sobre eles. E eu quero que você abdique. Abdicar? Renunciar. Nomear Kalin como o guardião do território até que um novo alfa surja. Prefiro morrer. Então morra, Hera disse virando-se para sair. A abstinência te matará em algumas horas de qualquer maneira. E eu liberarei os arquivos esta noite. Espere, Ronan gritou. Hera parou. Traga-me uma dose, Ronan implorou, sua dignidade perdida. Apenas uma dose e eu assino. Sem drogas, Hera disse, mas eu pedirei a Dr. Sterling para te dar um sedativo para parar a dor. Essa é a oferta. Ronan desabou contra a parede, derrotado. O monstro era apenas um homem patético e quebrado. Tudo bem, ele chorou. Traga o papel. Hera saiu da cela. Suas pernas fraquejaram no momento em que a porta se fechou. Kalin estava lá instantaneamente, pegando-a antes que ela caísse no chão. Eu consegui. Ela respirou em seu peito. Ele vai assinar. Kalin a segurou forte, enterrando o rosto em seu pescoço. Você foi incrível. Eu estava aterrorizada. Isso é o que a torna corajosa. Kalin sussurrou. Ele afastou as mãos, acariciando o rosto dela. A intensidade na sala mudou de adrenalina para outra coisa, algo mais quente. Ele estava errado, sabia? Kalin disse, sua voz rouca. Sobre o quê? Sobre eu te usar? Kalin se inclinou, seus lábios roçando na orelha dela. Eu não quero seu território, Hera. Eu tenho terra suficiente. Ele se afastou para olhá-la nos olhos. E eu não quero uma luna forte escolhida pela política. Eu quero a mulher que atravessou o inferno por 6 filhotes que nem eram dela. O coração de Hera martelava contra suas costelas. Kalin,
Eu vou te reivindicar, Era. Ele disse, a declaração pairando no ar como um voto. Não politicamente, completamente. Eu quero te marcar. Eu quero que o mundo saiba que você é minha. A respiração de Era engasgou. Uma marca de acasalamento. Era permanente. Era o compromisso final. Mas ainda não, Kalin disse, dando um passo para trás, embora seus olhos permanecessem em seus lábios. Primeiro terminamos isso. Ronan assina os papéis. Garantimos os filhotes. E então eu te pego corretamente. Era sorriu. Um sorriso genuíno e ofuscante que transformou seu rosto. Corretamente, flores, jantar. Toda a tradição humana. Kalin piscou. Mas primeiro vamos pegar aquele juramento de sangue. Eles pensaram que tinham vencido. Eles pensaram que Ronan estava quebrado. Mas eles não sabiam que Korg, o Beta, tinha um segundo telefone escondido em sua bota. E no fundo da masmorra, enquanto os guardas estavam distraídos com Ronan gritando, uma mensagem havia sido enviada. O rei o tem. Execute o protocolo 0. 6 milhas de distância, nas florestas escuras que cercavam o castelo. Olhos vermelhos se abriram na escuridão. Não lobos. Algo mais. A guerra não havia terminado. Havia acabado de começar. A explosão não soou como uma bomba. Soou como a terra rachando. A ala oeste do castelo Blackwood, uma estrutura que havia permanecido por 500 anos, tremeu violentamente. No berçário, o vidro da incubadora chacoalhou. Era jogou-se sobre os berços, protegendo os filhotes com seu corpo, enquanto poeira e gesso choviam do teto. O que foi isso? Harper gritou, derrubando as toalhas que segurava. Os alarmes começaram a uivar, um grito mecânico agudo que perfurou os ouvidos. Kalin invadiu a sala um segundo depois. Ele já estava meio transformado, seus olhos brilhando furiosamente, garras estendidas dos seus dedos. Silas estava logo atrás dele, segurando um rifle de assalto carregado com balas de prata. Eles violaram o perímetro. Kalin rugiu sobre os alarmes. Não é um exército. É outra coisa. A matilha de Ronan? Era perguntou aterrorizada. Não, Kalin fez uma careta. Essas coisas não cheiram a lobos. Elas cheiram a morte. Ele agarrou os ombros de Era. Ouça-me. Silas levará você e os filhotes para a sala de pânico no subsolo. É de aço reforçado. Não abra a porta para ninguém além de mim. Você entendeu? Onde você vai? Era chorou, agarrando o braço dele. Matar o que quer que esteja no meu corredor. Kalin rosnou. Ele a beijou com força, um beijo desesperado e machucado que tinha gosto de adeus. Vá! Silas os apressou para fora. Eles correram pelo caos dos corredores. Guardas corriam por eles, gritando ordens. Então Era viu. No final do corredor, uma janela se estilhaçou. Uma criatura pulou. Era vagamente humanoide, coberta de pelos cinzentos irregulares, mas seus músculos estavam distendidos e não naturais, protuberantes como tumores. Sua mandíbula desarticulou, revelando fileiras de dentes semelhantes a tubarões. Baba, espessa e preta, pingava no carpete. Shadowbane, Era sussurrou horrorizada. Era um lobo que havia tido uma overdose, mutado permanentemente em uma máquina de matar. 0. A criatura avançou. Silas ergueu o rifle e disparou. Pop, pop, pop. As balas de prata atingiram a criatura no peito, mas ela nem diminuiu a velocidade. Ela atingiu um guarda, despedaçando-o em segundos. Corram! Silas gritou, empurrando Era em direção ao elevador de serviço. Eles se apressaram para dentro. Harper empurrou o carrinho com os 3 filhotes menores. Era carregava os outros 3 em um sling. Enquanto as portas se fechavam, Era viu Kalin atacar a besta, seu rugido sacudindo o poço do elevador. Eles desceram para a terra. A sala de pânico era um bunker de concreto frio. Silas trancou a pesada roda de ferro da porta. Estamos seguros aqui, Silas disse.
embora estivesse verificando seu clipe de munição com as mãos trêmulas. Nada atravessa 90 centímetros de aço. Eles esperaram. Minutos se estenderam em horas. Acima deles, os sons da batalha rugiam. Baques, gritos, o uivo sinistro dos lobos mutantes. Hera sentou-se no canto, embalando Toby e Luna. Está tudo bem, ela cantarolou. Seu coração batia como um pássaro enjaulado. O rei é forte. Então as luzes piscaram e morreram. Escuridão total. O gerador de emergência deveria ligar, Silas disse no escuro. Não ligou. Em vez disso, eles ouviram um som que fez o sangue de Hera gelar. Clique, clique, clique. A fechadura eletrônica da porta da sala de pânico estava se desativando. Isso é impossível, Silas sussurrou. Apenas o rei e o chefe de segurança têm o código de override. A pesada porta rangeu e se abriu. Um feixe de lanterna cortou a escuridão, cegando-os. Olá, fantasminha! Hera semicerrou os olhos. Parado na porta não era um monstro. Era Korg, o beta de Ronan. Ele estava sorrindo, segurando um datapad em uma mão e uma pistola silenciada na outra. Korg? Silas rosnou, parando na frente de Hera. Como você conseguiu os códigos? Eu não consegui! Korg sorriu. Eu os comprei do seu chefe de segurança. Incrível o que 10 milhões de dólares podem fazer. Korg ergueu a pistola e disparou 2 vezes. Thip, Thip, Silas caiu. Não! Hera gritou. Harper mergulhou atrás de um caixote, soluçando. Hera ficou paralisada, segurando os filhotes. Korg passou por cima do corpo de Silas. Ele estava respirando mais mal, atingido na perna e no ombro. Korg olhou para Hera. Ronan é um tolo, Korg disse casualmente. Ele pensava que comandava Silver Creek. Ele era apenas o rosto. Eu comandava os laboratórios. Eu fiz o Bane e esses filhotes. Ele apontou a arma para o embrulho nos braços de Hera. Eles carregam o marcador genético que eu preciso para aperfeiçoar o soro. A cepa albina. Você é doente, Hera cuspiu, recuando até que suas costas batessem na parede fria. Eu sou um visionário, Korg corrigiu. Agora me dê as crianças e eu posso deixá-la viver como reprodutora. Hera olhou para a arma. Ela olhou para os filhotes. Algo dentro dela se rompeu. Por toda a sua vida, ela havia sido a presa. Ela havia sido a fugitiva, a vítima, a ômega fraca. Ela olhou para o rosto adormecido de Toby. Hoje não. Você os quer? Hera disse, sua voz caindo para uma vibração baixa e gutural. Venha e pegue-os. Limpa a garganta. Korg riu. Você é uma Hera ômega. Você não pode lutar comigo. Ele guardou a arma e deu um passo à frente para agarrá-la, arrogante em sua força alfa. Hera não se transformou. Ela não tinha energia, mas ela tinha algo mais. Instinto. Quando Korg a alcançou, ela caiu. Não para longe dele, mas em direção a ele. Ela enfiou a seringa de alimentação com ponta de prata que havia escondido na manga antes diretamente em sua artéria femoral. Korg rugiu mais de choque do que de dor e a atingiu com as costas da mão. Ela voou pela sala, batendo com força no concreto. Sua visão embaçou, mas ela viu Korg cambalear, segurando a perna. O sangue jorrou. Sua vadia! Korg gritou, pegando sua arma novamente. Ele apontou para a cabeça dela. Hera fechou os olhos, protegendo os filhotes com seu corpo. Bum! Limpa-lhe a garganta. O tiro foi ensurdecedor, mas Hera não sentiu dor. Ela abriu os olhos. Korg estava parado ali, com uma expressão de surpresa no rosto. Então, lentamente, o topo de sua cabeça deslizou. Ele desabou para a frente, revelando um enorme lobo negro parado na porta atrás dele. Kaelin. Ele estava coberto de sangue, sangue preto dos mutantes e sangue vermelho de suas próprias feridas. Ele voltou à forma humana instantaneamente, sem se importar com sua nudez ou com a carnificina. Ele caiu de joelhos ao lado de Hera.
Ele te tocou? A voz de Kalin estava quebrada, um som frenético e aterrorizado. Era, olhe para mim. Ele te tocou? Estou bem, ela ufanava, verificando os filhotes. Estamos bem. Silas foi atingido. Médicos correram para a sala atrás de Kalin. Eles cercaram Silas. Kalin puxou. Era para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Ele estava tremendo. O invencível rei Alfa estava tremendo. Eu pensei que tinha te perdido, ele soluçou. Eu vi a porta se abrir. Eu pensei que era tarde demais. Hera se afastou, acariciando o rosto dele manchado de sangue. Eu sempre vim por você, Kalin jurou. Eu queimarei o mundo antes de deixar alguém te pegar novamente. A neve havia parado de cair. O sol pairava baixo e pálido sobre as montanhas do norte, iluminando as cicatrizes da batalha. Haviam-se passado 2 semanas desde a noite dos olhos vermelhos. O castelo Blackwood estava em reparos, mas o clima dentro de suas muralhas não era de luto, era de celebração. Ronan estava morto, encontrado em sua cela. Seu coração explodiu devido à abstinência do Shadowbane. Korg estava morto. A Matilha Silver Creek, horrorizada com as revelações dos laboratórios de drogas e tráfico de crianças, havia se rendido incondicionalmente à Aliança do Norte. Mas hoje, o castelo não estava focado na política. O grande salão estava decorado com milhares de rosas brancas de inverno. Hera estava diante do espelho na suíte nupcial. Harper, que havia se recuperado do choque do ataque, estava prendendo um véu de seda diáfana salpicada de diamantes no cabelo de Hera. Você está... Harper engasgou. Você parece uma deusa. Hera vestia branco, não apenas porque era um casamento, mas porque não tinha mais vergonha de sua cor. O vestido era uma obra-prima de renda e seda, ajustando-se a ela como uma segunda pele. Os filhotes estão prontos? Hera perguntou nervosamente. Eles já estão lá embaixo, Harper riu. Toby está usando um pequeno smoking. É a coisa mais fofa que já vi. E Silas os está segurando. Ele está fora da cadeira de rodas, sabia. Hera sorriu. Estou pronta. A música começou. Batida de tambor pesada e antiga que ressoava no peito. O batida do lobo. As portas se abriram. Toda a Aliança do Norte estava lá. Centenas de lobos, alfas, betas e ômegas de territórios vizinhos. Todos se viraram para olhar. Geralmente uma ômega, casando-se com um rei alfa, seria recebida com desprezo. Mas enquanto Hera caminhava pelo corredor, as cabeças se curvaram em respeito genuíno. Eles haviam ouvido as histórias. Eles sabiam que esta era a mulher que carregou 6 filhotes por uma nevasca. Eles sabiam que ela foi quem esfaqueou o traidor Korg. Ela não era apenas uma ômega. Ela era uma sobrevivente. Kalin estava no altar. Ele vestia seu uniforme militar formal, preto com cordões dourados, suas medalhas brilhando. Mas seus olhos estavam fixos unicamente nela. O olhar de adoração em seu rosto era tão potente que fez o ar tremer. Quando ela o alcançou, ele não esperou pela cerimônia. Ele pegou as mãos dela e as beijou ali mesmo, na frente da alta sacerdotisa. Minha rainha da neve, ele sussurrou. A cerimônia foi tradicional. A troca de votos, a troca de anéis. Mas então veio o passo final, a reivindicação. Na cultura dos lobos, um casamento não era legal até que a marca fosse dada. Kalin se colocou atrás dela. Ele afastou o cabelo dela para o lounge, expondo a curva do pescoço, onde os hematomas finalmente haviam desaparecido. Você me aceita? Era da neve? Kalin perguntou, sua voz ressoando pelo salão. Você me aceita como seu companheiro, seu protetor e seu rei? Eu te aceito, Hera disse, sua voz clara e forte. Meu coração é seu. Kalin se inclinou, seus caninos alongados. Ele mordeu gentilmente, apenas o suficiente para romper a pele e misturar o sangue deles. A sensação era indescritível. Não era dor. Era uma onda de pura luz dourada. Hera ofegou enquanto o laço se encaixava. Ela podia senti-lo.
Ela podia sentir o amor dele, a força dele, a alma dele ancorando a dela. Mas então algo inesperado aconteceu. No momento em que o laço se assentou, uma onda de choque de energia explodiu de Hera. Os vitrais chacoalharam. As velas se acenderam. Hera caiu de joelhos, ofegando. Sua pele começou a brilhar. Não uma metáfora. Ela estava literalmente brilhando com uma suave luminescência lunar. Seus olhos violeta ficaram de um branco brilhante e ofuscante. "O que está acontecendo?" Alguém gritou. Kalin a pegou, mas ele não parecia assustado. Ele parecia maravilhado. "Olhe para a sombra dela", ele sussurrou. Hera olhou para baixo. A luz que emanava de seu corpo criava uma sombra no chão. Mas não era a sombra de uma mulher. Era a sombra de um lobo gigante massivo. A profecia! A alta sacerdotisa ofegou, deixando cair seu cajado. Ela caiu de joelhos. O lobo branco, o escolhido da lua. Um murmúrio percorreu a multidão. A lenda do lobo branco. Um metamorfo nascido uma vez a cada 1000 anos, possuindo magia pura, capaz de curar a terra e unir as matilhas. Eles a chamaram de defeito, eles a chamaram de erro, mas ela era a mais rara de todas. Hera olhou para Kellan, o brilho diminuindo, mas o poder zumbindo sob sua pele. Eu me sinto forte." Kellan sorriu, puxando-a para seus pés. "Você sempre foi forte, meu amor." O mundo finalmente se atualizou. Ele se virou para a multidão, erguendo a mão dela. "Eis", Kalin rugiu, "sua rainha, o lobo branco do norte." O aplauso que irrompeu foi ensurdecedor. Sacudiu a neve das árvores lá fora. Mais tarde, naquela noite, após o banquete e a dança, Kalin e Hera estavam na varanda de sua suíte particular. Os 6 filhotes estavam dormindo em um enorme ninho de travesseiros no canto da sala. Kalin havia insistido que eles dormissem perto esta noite. Hera apoiou-se no parapeito, observando as luzes do norte dançarem no céu. "Então", ela murmurou, "eu sou uma lenda." Kalin a abraçou pela cintura por trás, apoiando o queixo no ombro dela. "Você é uma lenda para eles. Para mim, você é apenas a mulher que roubou meu coração em uma tempestade de neve. E os filhotes, eles são nossos." Kalin prometeu. "Eu assinei os papéis de adoção esta manhã. Eles são príncipes e princesas do norte." Hera se virou em seus braços, envolvendo as mãos em volta do pescoço dele. Ela olhou para a cicatriz em sua sobrancelha, o dourado em seus olhos. 6 milhas, ela sussurrou. "Eu caminhei 6 milhas pensando que estava caminhando para a minha morte." Kalin beijou sua testa, depois seu nariz, depois seus lábios. "Você não estava caminhando para a sua morte, Hera." Ele murmurou contra a boca dela. "Você estava caminhando para casa." E enquanto a neve começava a cair suavemente lá fora, cobrindo o mundo em um manto branco, o rei Alfa e sua loba branca finalmente encontraram a paz. E essa é a incrível jornada de Hera e do rei Kalin. De caminhar 6 milhas por uma nevasca mortal, com 6 filhotes abandonados a ascender ao trono. Como a lendária era do lobo branco, provou que a verdadeira força não é sobre poder físico. É sobre a vontade de proteger aqueles que você ama. Eu adoraria saber o que você pensa. Você acredita que Ronan merecia uma segunda chance ou ele teve exatamente o que merecia? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história aqueceu seu coração, por favor, dê um grande curtir a este vídeo. Isso realmente ajuda o algoritmo a mostrar nossas histórias para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no botão inscrever-se e ativar o sino de notificação para nunca perder uma dose diária de romance, drama e reviravoltas. Obrigado por ouvir e eu te vejo no próximo.